Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje, veremos alguns comandos da linguagem Python. Então, veremos aqui o primeiro programa escrito na linguagem Python, operações matemáticas, atribuições a variáveis, as variáveis string, nome de variáveis e dados numéricos. Bom, primeiro programa. Utilizamos o comando print, que é uma função utilizada para enviar dados para a tela do computador. Então, reescrevemos print, com P minúsculo, tudo minúsculo, P-R-I-N-T. Entre parênteses, depois, entre aspas, simples, escrevemos a mensagem, neste caso, olá, espaço, exclamação. O que está entre aspas é a mensagem que desejamos que apareça na tela. Podemos usar aspas simples ou aspas duplas. Lembrando que o comando print é escrito todo com letras minúsculas. Ao utilizar o teclado para representar as aspas, seja simples ou seja duplas, prestar atenção de não utilizar outras simbologias, como essas aqui que estão representadas. E muito menos não misturar aspa dupla com aspa simples. Ou somente aspas simples ou somente aspas duplas. Operações matemáticas. Então, operação de adição, utilizo mais, subtração menos, multiplicação asterisco, divisão barra inclinada e potenciação 2 asterisco. Por exemplo, o número 2 elevado a 4, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. 2 elevado a 4, 16. Eu não coloquei o resultado aqui, mas é 16. Então, aí é a potenciação. 2 elevado a 4. 2 asterisco asterisco 4. Esta é a representação no Python. Existem outros operadores que eu não estou apresentando aqui. Esses são os mais básicos e mais usados. Se eu quero escrever raiz cúbica, por exemplo, raiz cúbica de 2, eu posso escrever da seguinte forma: 2 asterisco asterisco, abre e fecha parênteses, e ali dentro 1 dividido por 3. Então isso vai representar o número raiz cúbica de 2. Então temos aí o número representado. Então podemos calcular a raiz enésima de um número real usando a seguinte propriedade. Então raiz enésima de A, ou por exemplo, raiz quinta de 6, então é 6 elevado a 1 sobre 5. E assim por diante. Não esqueça que em cálculos nunca existe divisão por zero. Então, existem algumas contas que podem produzir erros. Por exemplo, 1 dividido por zero, ou 5 dividido por zero. Qualquer número dividido por zero vai ocasionar um erro. O símbolo palavra cruzada, ou hashtag, é usado para comentários. É muito usado quando desejamos tecer comentários sobre o programa ou escrever algumas notas importantes, mas que não interfiram no programa. Então, por exemplo, aqui eu quero comentar que esse código que eu escrevi, 2 asterisco asterisco elevado a 1/3, então ali na frente eu boto palavra cruzada e aí o comentário, nesse caso 2 elevado a 1/3 ou raiz cúbica de 2. Ali em cima outro comentário, né? Esta linha é apenas um comentário. Ok? Então, programas grandes, geralmente o pessoal usa bastante comentários. Atribuição a variáveis. As variáveis são usadas para armazenar objetos
valores, como valores ou palavras, entre outras estruturas, além de dar nome a uma área de memória do computador onde armazenamos dados. Por exemplo, a variável A recebe o valor 3. A variável B recebe o valor 5. Então eu escrevo A igual a 3 e na outra linha B igual a 5. Se eu quero que apareça o resultado da soma, então eu escrevo print, entre parênteses, A mais B. Nesse caso o resultado é 8. Então, neste exemplo, a variável A recebe 13 e a variável B recebe 5. Então, 13 é atribuído à variável A, 5 é atribuído à variável B. Então, o sinal de igualdade na programação refere-se a um operador de atribuição. Outra maneira de atribuir é, em vez de colocar essas atribuições em linhas separadas, eu posso botar na mesma linha. Aí eu separo por ponto e vírgula. A igual a 3, ponto e vírgula. B igual a 5, ponto e vírgula. No caso aqui, acrescentei a variável soma, que escrevi A mais B. E, posteriormente, plotei na tela qual é a soma. Né? Então, print, abre fecha parênteses, eu já defini o que é soma, e aí o resultado, neste caso, é 8. Então, as atribuições foram separadas por ponto e vírgula. Né? Variáveis string. Então, qualquer sequência de caracteres entre aspas simples ou aspas duplas vai formar uma string. Então, string armazena então cadeias de caracteres ou sequências de símbolos, como letras, números, sinais de pontuação e assim por diante. Então, eu tenho aí alguns exemplos. Bom dia, tudo bem, tá entre aspas. Na terceira e quarta linha aqui é uma variável, comprimento 1. Então, isso é igual, então uma atribuição. Neste caso aqui, recebe uma string. Comprimento 2 recebe outra string, que no caso aí é como vai, entre aspas, simples. Concatenação. O que é concatenar? Concatenar é juntar. No caso aqui de strings, você vai juntar as strings. Como é que você faz? Você utiliza o mais para juntar, para concatenar. Então, eu quero juntar a string Python com a string E, com a string uma, com a string linguagem, com a string D, com a string programação. Isso vai ser separado entre mais. Então, isso vai formar uma sequência de caracteres. Nesse caso, ele juntou ali e não colocou espaço. Mas podemos reescrever isso tendo espaço. Basta que em cada string você dê um espaço ali, por exemplo, no último string, por exemplo. E se você quiser dar mais espaçamento, é possível. Tá? Ou então, se você quiser, pode definir, pode atribuir, por exemplo, a variável A é um string, a variável B é outra string, a variável C é outra string. Nesse caso aqui, a variável A é igual a Python, espaço E, espaço. Depois B, uma linguagem, entre aspas. Então, uma, espaço, linguagem, espaço. Depois C, D, espaço, programação. Tá? Isso entre aspas. Então, print. Tu faz a concatenação. A mais B mais C. Fecha parênteses. Toda vez que abre parênteses, depois tu fecha parênteses. E aí, no final, apresentou a string ali com espaçamento. Nome de variáveis. Não é qualquer nome que podemos utilizar, tá? Os critérios são os seguintes. A gente sempre começa a variável com uma letra. Seja minúscula, seja maiúscula. Pode conter número depois, não tem problema, mas o primeiro caractere tem que ser letra. Tu pode usar underline, sem problema algum. O que tu não pode
fazer, além de não poder, obrigatoriamente tem que ter a primeira letra ali, o primeiro caractere, não podem conter espaços nessa variável. Então temos aqui exemplos de variáveis válidas e inválidas. Quais são as válidas? B2, variável, VI02, QTE, underline, estoque, ou abreviando, quantidade de estoque. Cota inferior, só que aqui cota inferior tem um espaçamento, cota espaço inferior. Isso não serve como uma variável, vai dar erro. 01 NUM também não serve, começa com um número. Dados numéricos. Temos dois tipos de dados numéricos. Do tipo inteiro, 0, 1, menos 50, 40 mil. Ou decimal, também chamado de ponto flutuante. O que é considerado ponto flutuante? São os números decimais. Números decimais não usamos vírgula, usamos ponto. Então, não é 2,6, como é na matemática, e sim 2,6. Não é 1,0, é 1,0. 5.478,34. 74,19, que é o 74,19. Então, os números decimais são os pontos flutuantes. Ok? Então, reforçando aqui, 1 é o número inteiro e 1,0. Então, só por causa que tem um ponto ali, é considerado ponto flutuante. Então, aqui no Python, ele vai distinguir que o inteiro 1 é diferente de 1,0. 1 é o número inteiro, é um tipo, é o tipo inteiro, e 1,0 é o tipo ponto flutuante. Ok? Uma alternativa, por exemplo, para escrever o número 1 milhão, pode ser escrito assim, ó, 1 underline 000 underline 000. Então isso representa o mesmo número, que é o 1 milhão. Tá? Eu não utilizo muito essa notação, mas alguns utilizam. Então isso é só uma curiosidade. Bom, então por hoje encerramos a nossa aula apresentando aqui os primeiros comandos, o que é variável, como representar uma variável, o que significa uma variável, as operações que a gente pode realizar e os tipos de números que é apresentado aqui no Python. Até a próxima aula e obrigado pela atenção.